Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com. Esta semana entrevistamos João Oliveira, foi cabeça de lista da CDU pelo Círculo de Évora nas legislativas de 30 de janeiro, deputado e líder parlamentar do PCP na anterior legislatura. Eu não sei se o João se calhar pode me ajudar, se já se pode dizer que é a anterior legislatura, ou penso que ainda não terminou, o novo Parlamento ainda não tomou posse. Mas João, ainda já não. agora começávamos por aí. Boa tarde, obrigado já agora, em primeiro lugar, Pois, obrigado por neste ter aceitado o convite para esta entrevista. Em primeiro lugar, obrigado eu por me ter feito o convite para esta entrevista. É com muito gosto que eu sempre aos microfones da DNFM, onde de resto já tenho um historial longo de participação radiofónica, digamos assim, mas eu queria sublinhar precisamente esse aspecto, né? Nós ainda não podemos falar na anterior legislatura, porque a legislatura ainda se mantém, considerando esta necessidade de repetição das eleições na imigração, no Círculo da Europa, e isso de facto termina a impossibilidade de se falar numa nova legislatura, porque ainda não houve investidura da nova Assembleia da República, dos novos deputados na Assembleia da República, e portanto ainda se mantém esta legislatura até, em princípio, até abril, até o início de abril é a data prevista para isso. Já agora, enfim, trocamos aqui um bocado a ordem das perguntas. Já agora que falou na repetição das eleições no Círculo da Europa, enfim, que comentário lhe merece, enfim, a confusão da contagem dos votos que depois o Tribunal decidiu a repetição das eleições? Olha, eu acho que isto é tudo muito estranho, porque as eleições vão repetir-se só no Círculo da Europa e não no Círculo fora da Europa, apesar de nos dois círculos da imigração terem existido votos que não foram acompanhados das fotocópias do cartão de cidadão. Isto pode parecer estranho, e parecerá certamente estranho à maior parte dos portugueses, em particular aos imigrantes portugueses, mas isto tem que ver apenas com um facto, é que o PSD aceitou votos sem cópia do cartão de cidadão fora da Europa, mas já não os aceitou no Círculo da Europa. Isso é um mistério, há um mistério que há de ter que ser esclarecido pelo PSD, porque é que o PSD acha que os imigrantes do Círculo da Europa são mais de desconfiar do que os imigrantes de fora do Círculo da Europa, e não percebo essa desconfiança do PSD em relação aos imigrantes portugueses. Agora, a verdade é que há uma circunstância objetiva, que é esta. O PSD não aceitou que no Círculo da Europa valessem todos os votos, como aceitou no Círculo fora da Europa, e, portanto, fez um protesto. Esse protesto deu origem a vários recursos para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional entendeu que tinham que ser repetidas as eleições. Eu julgo que este problema tem sido, em algumas circunstâncias, aligerado. Porquê? Porque nós não estamos perante um problema que seja um problema. Primeiro, que seja um problema muito significativo, não é? De facto, o número de cidadãos, o número de portugueses imigrantes que enviam o seu voto sem a cópia do cartão de cidadão não é um número percentualmente muito significativo. Agora, objetivamente, essa é uma garantia, uma garantia mínima, digamos assim, de segurança de que quem vota é mesmo quem pode votar, não é? Aliás, se nós pensarmos nas circunstâncias em que estão muitos imigrantes portugueses a viverem com outras pessoas, naturalmente, nos sítios onde residem, com a possibilidade de alguém receber no correio o envelope com o voto, votar pela outra pessoa e enviar o voto pelo correio, naturalmente isso levanta problemas de garantia de segurança, digamos assim, e é por isso que essa exigência é feita. Tenho ouvido também por aí muito disparate, nomeadamente pessoas a dizerem que é ilegal fazer uma fotocópia do cartão de cidadão. Isto é completamente absurdo, porque a lei que diz que não é permitido que haja cópias do cartão de cidadão, diz lá, exceto as situações definidas na lei. Ora, uma das situações definidas na lei é precisamente esta, e portanto esse disparate que não é permitido fazer cópias do cartão de cidadão é um disparate de facto, porque a lei não diz nada disso. O que a lei diz é que há circunstâncias em que é a própria lei que exige essa cópia do cartão de cidadão, e nessas circunstâncias ela deve ser feita. E neste caso concreto, ela deve ser feita, porque esse é um elemento de garantia, de segurança, digamos assim, de fiabilidade da identificação da pessoa que vota, ser mesmo a pessoa a quem é dirigido o boletim de voto. A circunstância em que nós estamos agora, pronto, obriga à repetição das eleições, obriga digamos assim, à repetição de uma parte dos procedimentos eleitorais que leva uma volta de um mês a fazer, e portanto só na altura em que tiverem eleitos todos os deputados, incluindo estes dois deputados do Círculo da Europa, é que é possível a constituição da nova Assembleia da República, que é possível haver investidura da Assembleia, tomada de posse do Governo, pronto, e aí sim, a partir do momento em que haja investidura da nova Assembleia da República, poderemos falar de uma nova legislatura.
Muito bem, vamos lá então retomar a ordem das perguntas que tinha aqui definidas. Já agora explicar que esta é a última entrevista do ciclo que iniciámos a seguir às eleições legislativas de 30 de janeiro, o ciclo com os cabeças de lista dos partidos que tradicionalmente elegem no Círculo Eleitoral de Évora. E terminamos hoje com o João Oliveira do PCP. João, eu começava por pedir que analisasse estes resultados das eleições em termos nacionais, com o PS conquistar uma maioria absoluta. Bem, eu acho que esse facto é o facto mais relevante das eleições e é o facto que se sobrepõe a tudo o resto, a circunstância do PS ter obtido a maioria absoluta que desejava e que teve na origem da crise política que foi desencadeada pelo governo, provocando a não aprovação do orçamento do Estado, de facto é o elemento mais relevante destas eleições e que cria muitíssimas condições, cria condições muito mais difíceis, cria condições muito mais difíceis para que haja a resposta aos problemas do país que era necessária. Um, o nosso país atravessa de facto dificuldades que são muito significativas, a situação internacional também não é propriamente muito famosa e não é propriamente muito condicente com a solução dos nossos problemas nacionais, e aquilo que era de facto necessário e é absolutamente urgente é que haja uma resposta global a problemas que são muito significativos e muito alargados em muitas áreas e setores da nossa vida nacional, e portanto é preciso que haja essa resposta global aos problemas do país. Ora, essa resposta era possível alcançar-se com medidas concretas e soluções concretas, que de resto o PCP foi adiantando ao longo do tempo e particularmente nos últimos meses, na discussão que foi fazendo em torno do orçamento do Estado. Era possível encontrar-se com soluções que pusessem em prática, de facto, opções de resposta aos problemas económicos, seja o problema dos desempregos, dos salários, o problema do Serviço Nacional de Saúde e da valorização da escola pública, das pensões e das creches e da habitação, portanto, problemas muito significativos, alguns mais urgentes do que outros, mas naturalmente, não havendo da parte do PS vontade de fazer essas opções, não havendo vontade do PS dar resposta a esses problemas nacionais e considerar essa resposta global aos problemas nacionais, aquilo que estava em perspectiva era de facto um outro sentido, era o sentido dessa recusa que o PS foi assumindo, não só na discussão do Orçamento do Estado, mas que acabou por assumir com as opções que fez e com as posições que tomou. Ora, a maioria absoluta cria condições ainda mais difíceis dessa resposta poder existir, não é? Porque naturalmente, se o PS sem maioria absoluta já não queria, com a maioria absoluta está em condições de pura e simplesmente não o fazer, e portanto isso é naturalmente um elemento de preocupação. João, eu propunha que falássemos mais daqui a pouco sobre como é que vão ser agora os próximos 4 anos, mas ainda em relação às eleições, sente que este resultado não só do PCP, mas também do Bloco de Esquerda, que nos últimos anos, enfim, deram apoio parlamentar ao governo do PS, se estes dois partidos foram castigados pelos eleitores por terem chumbado o orçamento, a proposta de orçamento para 2022? Bem, repara uma coisa, se o critério fosse da votação do Orçamento do Estado, o PAN não tinha quase desaparecido. Não é? O PAN votou a favor do Orçamento do Estado e quase desapareceu. Portanto, há de haver que há outra coisa qualquer que explique isto, não propriamente a votação do Orçamento do Estado. E eu julgo que aquilo que explica verdadeiramente isto é a conjugação de vários fatores, um dos quais que pesou certamente mais do que os outros, que é um elemento de conjuntura que resulta do cenário que foi criado, de que havia um empate técnico entre o PS e o PSD e que efetivamente o PSD ainda podia voltar ao governo. Eu julgo que esse é o elemento verdadeiramente marcante, eu não queria dizer demolidor para poder pesar melhor as palavras, mas eu julgo que esse é um elemento marcante, ou seja, todo o quadro que foi criado do perigo do regresso do PSD ao governo e de outros partidos à direita poderem acompanhar o PSD nesse regresso ao governo, todo esse quadro que foi artificialmente criado com a manipulação de sondagens, com o comentário político nesse sentido, acabou por conduzir a isso, que na prática acaba por significar que E quem é que criou esse o quadro? CDU, o Quem é que Bloco de criou esse Esquerda, o PAN, quadro? Quem é que todos criou esses esse partidos quadro têm sido artificial? Ou prejudicados. quem é que teria interesse em criar esse quadro artificial que fala o João? Olha, eu julgo que manifestamente quem o criou foi quem produziu aquelas sondagens e manipulou aqueles resultados, né? Aliás, nós tivemos no início do mês de fevereiro, uma entrevista dada na CNN por um dos responsáveis da campanha do PS, Luís Paixão Martins, que já foi dono de uma grande empresa de comunicação, comunicação não apenas comunicação política, mas de comunicação em geral, e que explicou a forma como tudo isso foi utilizado e explicou a propósito das sondagens uma coisa muito simples, que é, há um resultado direto que resulta daquilo que as pessoas dizem, vou votar no partido A ou no partido B, e depois há uma grande massa de pessoas que estão indecisas.
E na distribuição desses indecisos, o resultado da sondagem acaba por poder ser manipulado, e foi isso que efetivamente aconteceu. Quer dizer, e nós até hoje ainda não ouvimos ninguém assumir responsabilidade por isso. Quer dizer, nós andámos a ser bombardeados diariamente por sondagens que davam a ideia de haver um empate técnico e de haver a possibilidade do PSD ficar até à frente do PS. O PS ganha as eleições com maioria absoluta e até agora ninguém assumiu responsabilidades nenhumas por essas sondagens que foram feitas e pela forma como elas foram manipuladas. Na Que rua produziram não se nesse sentia sentido. na rua, o João fez, obviamente que fez campanha e andou na rua a falar com as pessoas. Na rua não se sentia essa aproximação do PSD ao PS? De que Não, não falava, se de que sentia, era dito nas não, sondagens? não, não, não se sentia nada. Aquilo que se sentia era precisamente o quadro em que essa ideia artificial do PSD poder ainda voltar ao governo acabou por produzir os seus efeitos. O que é que se sentia no contacto com as pessoas? Primeiro, sentia-se uma grande quer dizer, uma grande repulsa à ideia de haver um governo de direita, portanto, uma crítica, um afastamento, uma ideia geral de recusa dessa possibilidade, desse cenário, que as pessoas ainda têm muito viva a memória dos anos da Troika e do governo da Troika, e portanto havia um sentimento geral de recusa dessa ideia. Havia também um sentimento de recusa da ideia da maioria absoluta, portanto, com a ideia, mas ainda por cima, com sondagens a dizer que havia um empate técnico, essa ideia da maioria absoluta estava ainda mais distante na cabeça das pessoas. E havia de facto um elemento de indecisão que era muito marcado. Do que nós sentíamos, de facto, havia uma grande massa de gente indecisa. Um, de gente que reconhecia que aquilo que tinha sido feito nos últimos 6 anos tinha sido importante, que em muitas circunstâncias não conseguia identificar exatamente o autor, quem é que tinha proposto o aumento das pensões, quem é que tinha defendido as creches gratuitas, quem é que tinha defendido os aumentos dos salários. Portanto, havia uma ideia mais, digamos assim, mais difusa relativamente a quem tinha sido verdadeiramente, a quem se tinha batido por essas medidas e quem tinha sido responsável por que essas medidas andassem para a frente, mas havia de facto um sentimento geral que não era de maneira nenhuma o de haver um empate técnico e de haver uma ideia de aproximação entre PS e PSD. Naturalmente, é sobre esta realidade e sobre este sentimento que depois a maioria absoluta é construída. Porquê? Porque se as pessoas têm na cabeça a ideia de que há um empate técnico e que então vamos lá desempatar isto com a ideia do voto útil no PS, o resultado depois está à vista. E convenhamos que no sistema eleitoral, como é o sistema eleitoral português, não é difícil obter maiorias absolutas. As maiorias absolutas obtêm-se com 40% dos votos, que foi de resto aquilo que aconteceu. Aliás, eu várias vezes, colegas seus da comunicação social nacional que me questionava sobre aquela questão das sondagens e tal, e olha, os resultados que há a propósito do PS, ainda assim, não, o PS perde a maioria absoluta, que a maioria absoluta consegue-se com 41% dos votos. No sistema eleitoral português não é difícil obter essa maioria absoluta. E foi de facto aquilo que se confirmou, o PS tem uma maioria absoluta com 41% dos votos, e portanto esse resultado eu julgo que é muito marcado por questões um, por questões, algumas delas de conjuntura. Este elemento é um elemento, julgo eu, de conjuntura, e é de facto um elemento que pesa muito, mas que se associa a outros, ou seja, não há uma explicação para o resultado eleitoral nacional, não é? Portanto, há uma tendência de bipolarização e bipartidarização da vida política nacional que na altura das eleições também se faz sentir. Há pronto, há este discurso do PS de responsabilização do PCP, da CDU, pela rejeição do orçamento do Estado, quando foi o PS que criou todas as condições para que isso acontecesse e provocou a rejeição do orçamento do Estado. Uma tentativa também de apropriação do PS daquilo que foi sendo conseguido ao longo destes anos, por insistência, por iniciativa e por proposta da CDU. Eu julgo que esses elementos são muito evidentes. Talvez o mais evidente deles todos seja o das pensões, quer dizer, o PS que recusou o aumento das pensões até onde pôde. O PS que sempre resistiu a que o aumento das pensões pudesse ser mais alargado, que pudesse chegar a outro número de pensionistas, que pudesse até ter outro tipo de montante. O PS que sempre se colocou nessa posição de recusa, aparece perante nas eleições como o autor do aumento das pensões e como responsável pelo aumento das pensões. Portanto, eu acho que houve vários elementos que pesam nisso, naturalmente, que pesaram de forma muito significativa. Há outros, depois, naturalmente, que pesam mais em relação à CDU do que pesam em relação a outras forças políticas. Não é? Eu julgo que há um elemento que é fácil de compreender a importância que ele tem, sendo a CDU uma força política que assenta a sua campanha eleitoral no contacto direto com as pessoas, no esclarecimento direto, na abordagem, nas conversas diretas, no porta a porta, no contacto direto com as pessoas. As circunstâncias de estarmos perante uma epidemia com todo
do retraimento que isso significava, das possibilidades de, de diminuição das possibilidades de contacto direto, do retraimento das pessoas para esse próprio contacto, as dificuldades até, em muitas circunstâncias, de encontrar pessoas em espaços de maior concentração para que esse contacto possa ser feito, isso naturalmente também criou dificuldades acrescidas A à CDU, campanha da CDU. a CDU fez tudo certo, não cometeu erros neste período antes das eleições? Ah, Na passagem da mensagem? havemos ter cometido alguns erros, certamente, e havemos ter tido havemos ter tido as nossas falhas, as nossas insuficiências, e havemos ter tido os nossos erros, certamente. Eu diria que o quadro global, quer dizer, não há um fator que explique o resultado eleitoral no seu cômputo global, nem o desta força política ou daquela. Portanto, há um conjunto de elementos que contribuem para cada uma dessas circunstâncias. Mas eu diria que há uns, naturalmente, que pesam mais do que outros, e acho que, sobretudo, esta ideia que foi criada artificialmente de que o PSD podia estar em condições de voltar ao governo, acabou por ter um efeito muito significativo, e acho que isso, do ponto de vista político, tem muita relevância, porque o facto dos portugueses terem respondido como responderam, recusando essa ideia do PSD poder voltar ao governo, eu acho que pode deixar marcas até muito para lá desta próxima legislatura. O PS foi o vencedor, obviamente, destas eleições, conquistou a maioria absoluta, mas há outros, na sua opinião, há outros partidos que tiveram bons resultados nestas eleições. Por exemplo, a Iniciativa Liberal e o Chega subiram muito nestas eleições. Como é que olha para essas subidas? Bem, vamos lá ver. Eu acho que é um elemento de preocupação que Chega a Iniciativa Liberal tenham obtido os resultados que obtiveram em função do posicionamento que têm e em muitas circunstâncias de opções e linhas antidemocráticas e reacionárias contra os interesses da população, dos trabalhadores e do nosso povo, e contra as possibilidades do efetivo desenvolvimento do nosso país. Eu acho que isso é o elemento mais significativo. Também não agiganto os resultados para lá daquilo que eles são, objetivamente. Quer dizer, o Chega teve 12 deputados, a Iniciativa Liberal teve 8, o CDS em 2011 teve mais deputados do que tiveram estas duas forças, né? Portanto, não tenho propriamente, não faço disso propriamente. Acho que o elemento mais significativo deste resultado eleitoral é de facto a obtenção pelo PS da maioria absoluta. Mas em relação aos outros, em relação particularmente à Iniciativa Liberal e ao Chega, acho que o elemento de preocupação tem que ver, sobretudo, com o caráter reacionário e, em muitas circunstâncias, antidemocrático das suas posições e do seu discurso. Acho que isso tem que ser efetivamente considerado. Não com a ideia de que é no discurso que se combate essas posições, porque eu acho que isso é uma ilusão completa. Achar que a gente troca uns argumentos com o Chega, troca uns argumentos com a Iniciativa Liberal e o problema fica resolvido, porque a gente consegue demonstrar a irracionalidade daquilo que eles defendem e o perigo daquilo que eles defendem. Eu acho que isso é um erro, porque aquilo que efetivamente pode permitir combater esse tipo de discurso e, sobretudo, a possibilidade de apoio popular a esse discurso é a resolução dos problemas que as pessoas têm. Ou seja, se houver solução para a falta de habitação, se houver solução para os salários baixos e para a desregulação dos horários de trabalho, se houver solução para a precariedade, se houver solução para o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas não ficam à mercê desse discurso antidemocrático e reacionário, e, portanto, acho que isso por essa via tem que ser combatido. Preocupa-me a circunstância de poder haver quem queira dar protagonismo a esses dois partidos com o objetivo de dividir o campo. Ou seja, eu acho que há um risco manifesto do PS promover, como de resto aconteceu em alguns momentos, do PS promover o conflito e o confronto com esses dois partidos mais com o objetivo de eles fazerem moça ao PSD do que propriamente com o objetivo de os combater. E esse elemento, eu acho que é um elemento de preocupação que todos os democratas devem ter presente no seu espírito e na sua visão na leitura da situação e do desenvolvimento da situação política, porque acho que esse elemento é um elemento perigosíssimo, e não sei se o PS não estará propriamente interessado em que essa promoção, digamos assim, do Chega e da Iniciativa Liberal possa ser feita com o objetivo de dividir e de enfraquecer o PSD, porque isso mesmo que possa dar alguns dividendos a curto prazo ao PS, comporta certamente riscos e perigos e problemas muito significativos do ponto de Já, vista mais geral. já agora, não sei se se refere a esse caso, mas já agora acha que o PS, o António Costa, devia ter também recebido o Chega agora na preparação da próxima legislatura? Foi o único partido que não aceitou receber? Bem, Fez vamos lá mal? ver. É disso que fala também, desse tipo de conflito que foi criado? Eu não sei, vamos ver, essas circunstâncias em concreto também já ouvi muita coisa sobre isso e algumas coisas até mal consideradas na minha perspectiva,
Aquilo que aconteceu não foi nenhuma auscultação institucional, portanto não havia nenhuma obrigação, não há nenhuma previsão de que aquele tipo de reuniões se façam. Foram feitas por opção de António Costa, considerando a circunstância de poder ser indigitado primeiro-ministro, e que entendeu ouvir um conjunto de partidos políticos, excluindo apenas esse. Foi uma opção que António Costa fez. Eu não me parece que, sinceramente, não me parece que a auscultação daquele partido acrescentasse alguma coisa relativamente àquilo que é o andamento da vida nacional e às possibilidades de andamento da situação política nacional. Não parece que seja propriamente dando palco a isso e dando importância a circunstâncias dessas que se faz propriamente o papel de combater o Chega. Eu acho que o problema não será tanto o problema da opção de António Costa, o secretário-geral do PS. Acho que o problema é mais o folhetim todo que se fez a propósito disso, porque aí sim, aí é que se há a dar palco a esse partido. E, portanto, mas como lhe digo, acho que a Muito questão bem. não é. Acho que o combate a essa postura, a essas posições antidemocráticas e reacionárias, quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, não se pode fazer achando que se troca argumentos com eles e que se os vende-se no discurso e pronto, e está resolvido o problema. Tem que ser nas políticas concretas e na solução concreta dos problemas da vida dos trabalhadores e do povo português, que tem que se encontrar a forma de não deixar as pessoas à mercê desse tipo de discurso e desse tipo de posições. O que é que lhe apraz dizer sobre o desaparecimento do CDS do Parlamento? Olha, eu já anteriormente, em função já noutra circunstância, em função de outra abordagem a essas questões, tinha tido a oportunidade de dizer que eu não vejo propriamente com regozijo o desaparecimento do CDS, considerando a sua substituição do ponto de vista do campo político e do espaço político que ocupava o CDS, por estas forças que agora substituem o CDS nesse protagonismo mais à direita, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, provém, na sua essência, na sua esmagadora maioria, um, do CDS e do PSD. Portanto, digamos assim, o Chega e a Iniciativa Liberal são sucedâneos do PSD e do CDS. Naturalmente são sucedâneos com posições ainda mais reacionárias e com posições antidemocráticas. Eu julgo que a circunstância do CDS ter acontecido o que aconteceu resulta também dessa reconfiguração e das opções que de forma mais centrais são feitas em relação à promoção de determinados partidos e à forma como cada um consegue resistir ou não a esse tipo de opções que são feitas. Vamos ver, houve de facto uma opção de apagar o CDS do mapa do ponto de vista dos centros de decisão, que teve uma expressão enormíssima. Eu julgo que a primeira expressão que isso teve foi do ponto de vista da campanha mediática que foi feita em função desse objetivo. Naturalmente, o CDS, vivendo digamos assim, desse caldo, desse fermento, não teve grande forma de reagir a isso e de contrapor isso. Pronto, estamos a falar de um partido que há 10 anos, estamos a falar de um partido que há 10 anos tinha 24 deputados e que agora desaparece da Assembleia da República. E, portanto, eu julgo que isso revela, em algumas circunstâncias, a, digamos assim, a vulnerabilidade a que forças políticas que vivem exclusivamente da intervenção eleitoral e desligadas do universo da vida concreta e real da implantação social que têm que ter, do risco que correm. Naturalmente, isto preocupa, sobretudo do ponto de vista do recrudescimento de linhas reacionárias, antidemocráticas, como resultam do discurso do CDS como resultam do discurso do Chega e da iniciativa liberal, mas pronto, portanto, isso é um problema que também tem que ser o CDS a resolvê-lo, não pode ser mais ninguém. Ali antes, enfim, nos dias que antecederam as eleições, temia-se um aumento da abstenção, mas isso não se confirmou. Foi, obviamente que ainda assim é um valor alto, não é? A abstenção, mas ainda assim desceu, é uma boa tendência, na sua opinião, ou não? Obviamente, não é? Eu acho que isso é um elemento relevante, porque houve de facto mais participação, e havendo mais participação houve de facto hum, uma inversão, digamos assim, do ritmo que tínhamos vindo a assistir, ainda que de umas circunstâncias de forma mais paulatina do que noutras, num ritmo de decréscimo da participação eleitoral. E, portanto, acho que haver mais participação eleitoral, hum, que é um bom
um bom elemento, e julgo que isso naturalmente só pode significar também mais responsabilização de quem foi eleito e de quem tem que cumprir com o programa que foi eleito, porque esse é o elemento verdadeiramente que pode contribuir de forma estrutural para garantir uma inversão da falta de participação política e eleitoral dos cidadãos na vida nacional. Portanto, acho que isso é um elemento de responsabilização acrescida de quem tem agora a responsabilidade de dar cumprimento ao programa com que se apresentou às eleições e, e da forma como têm que ser consideradas as soluções para os problemas que as pessoas vão sentindo, também com essa preocupação de garantir que no futuro haja possibilidades noutras circunstâncias, haver mais participação eleitoral. Olhando agora para o que se segue, o PS vai governar nos próximos 4 anos, tudo indica isso, terá condições porque tem maioria absoluta. Eu perguntava-lhe se a maioria absoluta é boa ou má para o país. Eu julgo que a maioria absoluta é má, se todas as maiorias absolutas foram más. Aliás, no dia 30 de janeiro houve logo que, houve logo que estivesse arrependido de ter votado no PS, e recebi muitas mensagens de pessoas que de facto foram sensíveis àquele ambiente que há pouco estávamos a falar, da ideia de que o PSD podia voltar ao governo e que, portanto, havia uma ideia de que tinha que se votar no PS, que era esse o voto útil para evitar que o PSD voltasse ao governo, e foi assim que se construiu aquela maioria absoluta, foi com o medo do PSD poder voltar ao governo. E no dia 30, quando as pessoas se aperceberam que havia uma maioria absoluta, houve logo gente que ficou arrependida daquilo que fez e que de resto, com o passar do tempo, certamente será maior o número das pessoas que se arrependeram de votar no PS. Agora, porque é que a maioria absoluta é negativa? Eu diria uma síntese de 2 ou 3 elementos que me parecem relevantes. Primeiro, porque considerando o ponto de partida para estas eleições, que foi precisamente a recusa pelo PS do conjunto de soluções que eram necessárias, estando o PS com maioria absoluta, essa recusa ainda se torna mais evidente e, portanto, a maioria absoluta torna mais difícil, significa um conjunto de dificuldades acrescidas relativamente às soluções que são necessárias para responder aos problemas do país. O Em Parlamento também segundo lugar, perde, o Parlamento também perde peso. esse era o terceiro elemento que eu ia, esse era o terceiro elemento que eu ia chamar a atenção. Portanto, o segundo elemento tem que ver com as circunstâncias em que a maioria absoluta permite uma absoluta desconsideração por tudo aquilo que outros partidos dizem, por aquilo que é proposto por outras forças políticas, e sobretudo considerando que nos últimos anos, aquilo que as pessoas mais valorizam nos últimos anos era resultado de iniciativas e de propostas da CDU e não do PS, estando o PS neste momento com maioria absoluta, isso significa uma desconsideração maior das soluções propostas pelo PCP e pela CDU, e isso significará naturalmente também um maior desagrado, digamos assim, uma maior falta de resposta a essas aspirações e a esses anseios. E, portanto, acho que esse segundo elemento da desconsideração, portanto, do poder absoluto e da desconsideração daquilo que são as propostas do PCP e da CDU, acho que é o segundo elemento negativo. Terceiro elemento negativo, vamos voltar a assistir àquilo que já assistimos em momentos anteriores, particularmente entre 2005 e 2009, que é o quê? Que é a circunstância de a vida política nacional voltar a descentrar-se da Assembleia da República para se concentrar na ação governativa e acompanhada das dificuldades de ação da própria Assembleia da República na fiscalização da ação do governo. Não houve nenhuma maioria absoluta que não procurasse limitar, condicionar, diminuir, obstaculizar a possibilidade da Assembleia da República fiscalizar e controlar a atuação do governo. Ora, nesta circunstância, isso naturalmente vai ser vai ser novamente uma realidade e, portanto, a Assembleia da República vai confrontar-se naturalmente com o rolo compressor que são todas as maiorias absolutas, significando isso a diminuição da capacidade de fiscalização da ação do governo, a diminuição da capacidade de intervenção da Assembleia da República na vida nacional, com a concentração de toda essa responsabilidade na ação governativa, e isso naturalmente tende a acentuar tiques que não são propriamente muito positivos, nem de espírito muito democrático. Não acredita na promessa do PS de dar continuidade ao diálogo? O Sérgio fez bem em falar na promessa. Isso é uma promessa. A realidade demonstra exatamente o oposto. Ou seja, a realidade das maiorias absolutas. Eu tive a experiência da maioria absoluta de José Sócrates entre 2005 e 2009 e tenho bem memória do que eram também essas promessas de diálogo e essas promessas de concertação entre os partidos, de disponibilidade para a concertação com as posições de outros partidos.
precisamente a memória exata do que isso era, em termos de promessa e do que na realidade se verificou que foi uma promessa não cumprida. E, portanto, eu julgo que acho que ninguém deve alimentar a ilusão de que o PS com maioria absoluta será um partido de diálogo e a maioria absoluta do PS será uma maioria absoluta de diálogo. Qualquer maioria absoluta é a expressão exatamente do oposto do diálogo e da concertação de posições e da consideração das posições das propostas de outros partidos. Não acreditando nessa promessa e tendo em conta que o PS conseguiu uma maioria absoluta, o PCP vai endurecer o discurso contra o governo e contra o PS? Será essa a Não, nós não temos. estratégia? Não temos ideia nenhuma disso. Aquilo que vamos fazer é que temos feito sempre. É fazer o discurso e fazer o discurso que corresponde à apreciação que nós fazemos da situação e à necessidade de intervenção sobre a realidade nacional e dos problemas da realidade nacional. Repare, nós fomos duros quando tínhamos que ser duros, fomos rigorosos sempre na nossa análise, no nosso posicionamento, fosse em relação às iniciativas do PS, fosse em relação ao posicionamento do PS, fosse na defesa das nossas iniciativas e das nossas propostas. E é isso que continuaremos a fazer, portanto, não há necessidade nenhuma nem de endurecer, nem de enfraquecer o discurso. O discurso terá que ser aquilo que resultar da realidade que temos e da política que for seguida pelo governo. E qual é o comentário que faz aos resultados aqui no Círculo de Évora? O PS mantém 2 deputados, o João Oliveira não consegue a eleição e o PSD volta a ter um deputado. Eu julgo que aquilo que aconteceu no distrito de Évora acabou por ser um pouco aquilo que aconteceu de norte a sul do país e, portanto, essa circunstância parece-me que é evidente. Aliás, o distrito de Évora é o terceiro distrito onde a CDU consegue resistir melhor a essa avalanche do voto útil, né? Portanto, depois da Madeira, Beja, Évora é o terceiro distrito onde nós conseguimos resistir melhor a essa avalanche do voto útil. Agora, considerando que é um distrito onde se elegem só 3 deputados, naturalmente isso significa condições muito difíceis para conseguir eleger um deputado e, portanto, efetivamente foi isso que aconteceu. Repare uma coisa, a CDU teve a nível nacional 4,4% dos votos. Em Évora tivemos 15%. Quer dizer, se nós imaginarmos o que é a CDU com 15% a nível nacional, conseguimos ter uma dimensão do resultado eleitoral que nós tivemos no Distrito de Évora. O resultado eleitoral no Distrito de Évora é de facto um resultado assinalável e particularmente assinalável no quadro político em que ele foi obtido. Agora, a verdade é que quando estão apenas 13 deputados em eleição, isso torna muito difícil conseguir manter a eleição do deputado e, portanto, aquilo que se verificou foi objetivamente aquilo que o PS desejava, que foi evitar a eleição do deputado da CDU e todas as declarações do PS que foram sendo feitas, quer antes das eleições, quer depois das eleições, confirmam isso mesmo. Portanto, o PS tinha o objetivo de secar à sua esquerda tudo aquilo que pudesse. Portanto, objetivamente, o PS deu um contributo grande para a eleição do deputado do PSD no distrito de Évora. Qual é a preocupação que daí resulta? É que Évora deixará de ter uma voz ativa no Parlamento em defesa das suas populações e do distrito de Évora. Quer dizer, aquilo que nós temos assistido ao longo de anos, não é apenas de 4 anos, 8 anos, 15 anos ou 20 anos, aquilo que nós temos assistido ao longo de décadas é de facto um desaparecimento do distrito de Évora, do ponto de vista da intervenção da Assembleia da República, do debate parlamentar, do trabalho que é feito na Assembleia da República, a não ser por via do deputado da CDU. Ora, não tendo a CDU um deputado eleito no distrito de Évora, isso significa que, de facto, as populações, os trabalhadores do nosso distrito, vão estar entregues à sua própria sorte durante 4 anos e, na prática, eu arriscar-me a dizer que vão desaparecer da agenda política e parlamentar. Quem é que vai, enfim, defender a visão da CDU no Distrito de Évora, no Parlamento sobre o Distrito de Évora? Será o Bem, isso deputado naturalmente, eleito por Beja? não, isso naturalmente terá que ser equacionado num quadro de reorganização do grupo parlamentar do PCP, e, portanto, nós não deixaremos de intervir para que os problemas no Distrito de Évora sejam considerados e que tenham solução, portanto, continuaremos a intervir nesse sentido. Estamos em condições mais difíceis de fazer essa intervenção, porque deixamos de ter o deputado eleito pelo Distrito de Évora. Agora, naturalmente, no quadro da reorganização do grupo parlamentar do PCP, de serem encontradas as soluções para assegurar que haja quem leve à Assembleia da República essas preocupações e essas necessidades das nossas populações, dos nossos pequenos empresários, dos reformados, dos jovens, as preocupações em geral do Distrito de Évora, mesmo nessas condições mais difíceis em que ficamos por falta de deputado. Foi um grande golpe, se assim se pode dizer, agora não me ocorre outra palavra, mas o facto do João, líder parlamentar, não ter sido. Porque o João há pouco falou de que a sua não eleição, ou a eleição a não eleição de um deputado pelo Círculo de Évora, enfim, é prejudicial para o distrito, para as populações. Mas também é para o partido, ou não?
Bem, repara uma coisa, a perda de qualquer deputado é prejudicial para a intervenção do parlamentar do PCP, isso é evidente, não é o facto de ser o deputado de Évora, ou o deputado de Santarém, ou o deputado de Lisboa e outro em Setúbal. É o problema de haver, de facto, a perda de um deputado significa menos capacidade de intervenção na Assembleia da República, menos representação hum, parlamentar e, portanto, isto diminui a capacidade de intervenção parlamentar e de levar à Assembleia da República as soluções que são necessárias em cada uma das circunstâncias. Agora, eu acho que há aqui elementos que acabam por cruzar-se e que têm todos eles que conduzem todos eles a este desfecho, né? Eu julgo que talvez esta circunstância eh, eh, tenha servido para chamar os estarmos deputados nos distritos e não estarmos a eleger primeiro-ministros, porque em muitas circunstâncias aquilo que a mensagem que se passa é do primeiro-ministro e nestas eleições isso foi ideológica e eleitoral que nós achávamos que já estava arrumada, da ideia da eleição do primeiro-ministro e que as pessoas votam no primeiro-ministro, tudo isso desvirtua completamente a opção que as pessoas têm que fazer, que verdadeiramente é qual? É a de elegerem deputados que representem os seus distritos na Assembleia da República. Há depois aqui um segundo elemento que eu acho que é muito relevante, que é o seguinte, é que, em geral, na nossa vida política nacional, os cabeças de cartaz, digamos assim, as primeiras figuras, sejam os líderes parlamentares, sejam os líderes partidários, concorrem nos grandes círculos eleitorais. Não é? Em muitas circunstâncias, porque há uma ligação direta, e nessas circunstâncias não tem problema nenhum, mas em muitas circunstâncias concorrem em grandes círculos eleitorais em função de outro tipo de opções. A circunstância de haver um líder parlamentar que em 3 eleições consecutivas se apresenta a eleições num círculo só elege 3 deputados é de facto uma originalidade, não é? É uma originalidade e é uma originalidade que comporta esses riscos e, portanto... Nunca esteve em cima da mesa ao essa, João concorrer, por exemplo, Lisboa ou Setúbal? não, essa possibilidade, quer dizer, em relação a Setúbal, eventualmente podia haver alguma ligação, considerando que neste momento sou residente no Concelho de Setúbal. Mas apesar dessa ligação, quer dizer, a minha ligação é Évora e ao Distrito de Évora, não é no outro lado, e portanto essa possibilidade nunca foi equacionada, nunca foi sequer tida em consideração de forma séria, porque essa é a minha inserção, a minha ligação é Évora e ao Distrito de Évora, não é no outro lado. Agora, este desvirtuamento daquilo para que verdadeiramente vale o voto é digamos assim, o pecado original. Quando não é dada aos eleitores a perspectiva exata de que aquilo que estão a servir, aquilo que estão a fazer com o seu voto serve um determinado objetivo e não serve para uma coisa completamente à parte disso, como é o caso da eleição do Primeiro-Ministro, naturalmente, quando não é dada essa perspectiva, aquilo que está a contribuir é para que haja digamos assim, um desvirtuamento, haja uma deformação um, daquilo para que efetivamente serve o voto, mas pronto, mas os 3 deputados acabam sempre por ser eleitos. Não é? O PS merece ter 2 deputados pelo Círculo de Évora? Olha, essa questão do merecer ou deixar de merecer, qual é o critério? O Sérgio lhe parece qual é o critério do merecimento, né? Isto é o problema de se perguntar qual é que é o critério do merecimento. Há uma constatação óbvia. Um deputado da CDU valeu sempre mais do que 2 do PS. Não é? E essa constatação é óbvia porquê? Pelo trabalho que é feito. Não é? Quando nós vamos ver o conjunto de iniciativas propostas à Assembleia da República, as propostas apresentadas nos orçamentos do Estado, as perguntas feitas ao Governo, as preocupações do distrito que foram levadas à Assembleia da República por cada um dos 3 deputados, e não é só nesta circunstância, em praticamente todas as circunstâncias anteriores, nessa comparação inclusivamente com o deputado do PSD, quando em 2015, ou entre 2015 e 2019, um deputado do PS, um do PSD e um da CDU, essa circunstância era óbvia. O trabalho que o deputado da CDU fazia valia mais do que os outros 2 juntos. E, portanto, desse ponto de vista, por isso é que nós dissemos isso e repetimos isso em muitas circunstâncias, um deputado da CDU vale mais do que 2 do PS, porque o trabalho feito em prol do distrito na Assembleia da República e o trabalho parlamentar feito com ligação ao distrito era muito superior àquele que era feito por 2 deputados. Agora, o problema aqui do merecer ou deixar de merecer, eu acho que não é tanto uma questão de merecer ou deixar de merecer. A questão é saber, as pessoas que votaram em cada uma das forças políticas fizeram
conscientemente que estavam a eleger aqueles deputados em concreto para representar o seu distrito na Assembleia da República, eu tenho dúvidas que haja, que haja uma grande maioria de pessoas que tenha exercido o seu voto em função dessa consequência concreta para a qual o seu voto contava. E, portanto, o problema agora está mais colocado ao contrário. Serão eles merecedores do voto que receberam? Os 3 deputados que foram eleitos pelo distrito de Évora, os 2 do PS e a deputada do PSD, vão fazer por merecer o voto que receberam ou não? Eu julgo que é sobretudo essa agora a questão que importa esclarecer, porque essa verdadeiramente está colocada para o futuro. Na semana passada, quando falava aqui com a Sónia Ramos, a deputada eleita do PSD nestas eleições, ela dizia que em 2019 o PSD já se tinha aproximado da CDU e que agora passou mesmo a CDU e, portanto, houve essa troca de eleição, não é? Ela foi eleita e o João não foi. Isso ou seja, o que eu perguntava ao João se era uma tendência de descida da CDU, já se verificava isso ou não? Eu não consigo perceber, portanto, em 2019 Ramos é que em 2019 tinha-se aproximado da CDU e não tinha conseguido a eleição. O PSD em 2019 perdeu foi o deputado, não é? Exatamente. O PSD teve um deputado entre 2015 e 2019 e em 2019 perdeu o deputado, não ficou... Na disputa do terceiro deputado ficou próxima da CDU. Se não me falha a memória, era essa... Repara lá uma coisa, eu agora já não tenho bem presente de memória os resultados eleitorais das eleições, todas as eleições anteriores, mas houve já várias circunstâncias em que umas circunstâncias ficou a CDU em segundo lugar e o PSD em terceiro, houve outras circunstâncias em que ficou o PSD em terceiro, ficou o PSD em segundo e a CDU em terceiro, já tinha havido várias circunstâncias dessas noutros momentos. Aquilo que é verdadeiramente decisivo é o quê? É a concentração da votação no PS, vejo que é esse o elemento relevante destas eleições. Quanto mais concentrado fica o voto no PS, mais difícil se torna eleger deputados de outras forças políticas no distrito, porque naturalmente com essa concentração de votos no PS, num distrito que só elege 3 deputados, isso torna-se mais difícil. O método onde leva a essa desproporção. Acha que é essa a justificação de, se não me falha a memória também, o PS ganhou em todos os concelhos e em quase todas as freguesias, só não ganhou na Luz, em Mourão ganhou o PSD e a CDU não ficou enfim, não foi a mais votada em nenhuma freguesia nem nenhum concelho do distrito de Évora. Mas repare uma coisa, o distrito de Évora não fugiu àquilo que foi a situação nacional, não é? Portanto, aquilo que se verificou a nível nacional verificou-se também no distrito de Évora. Uma concentração de votos no PS, sobretudo a partir dos partidos à esquerda, portanto, significando isso, sobretudo num contexto como o distrito de Évora, em que na maior parte dos concelhos a disputa é entre o PS e o CDU, se os votos se concentram no PS, eles têm que vir de algum lado, não é? Os votos não aparecem do nada. E, portanto, se há uma concentração de votos no PS, naturalmente eles vêm de algum lado. E neste caso, aquilo que aconteceu no distrito de Évora foi aquilo que aconteceu em praticamente todo o país, com a circunstância de, em Évora, isso ter, do ponto de vista da eleição, esta consequência que se verificou. Portanto, 2 deputados do PS, um deputado do PSD. Está preocupado com esta, enfim, aparente quebra? Eu diria aparente, enfim, porque não é o que aparenta a quebra da CDU, porque nas autárquicas ficou com 3 câmaras, no distrito de Évora já teve a maioria das câmaras e agora tem 3, ficou sem o deputado. Está preocupado com esta aparente quebra da CDU? Acha que resulta também desta conjuntura da política nacional? Bem, repare uma coisa, o facto da CDU ter menos representação eleitoral, o facto da CDU ter menos maiorias em câmaras municipais e em órgãos autárquicos, o facto de ter menos representação na Assembleia da República é motivo de preocupação, porque naturalmente isso significa uma diminuição da capacidade de intervenção política e institucional em defesa das populações, em defesa do distrito, em defesa das condições de vida de quem vive e trabalha no distrito de Évora. E, portanto, naturalmente, desse ponto de vista, isso é uma preocupação. Agora, eu acho que há aqui elementos que pesam muito nestas circunstâncias, mas que são elementos de natureza conjuntural, ou seja, os elementos que mais pesam nestes resultados eleitorais, quer agora para a Assembleia da República, quer nas últimas eleições autárquicas, são elementos mais de natureza conjuntural e, portanto, podem ser ultrapassados a prazo. E, portanto, eu diria que desse ponto de vista é preciso que nós não percamos o nosso rumo e o nosso norte de intervir, continuar a intervir em defesa dos trabalhadores, em defesa das populações, ligados à sua realidade concreta e aos seus problemas concretos e procurando apontar os caminhos de solução que esses problemas
problemas têm, porque estou certo que as populações vão acabar por reconhecer isso, vão acabar por reconhecer também do ponto de vista eleitoral a importância de ter uma força como a CDU representada e com força redobrada. Daqui a 2 meses, mais ou menos, o João sai do Parlamento. O que é que vai continuar na política ativa? Como é que vai, enfim, o que é que, não vai voltar à advocacia, se calhar, não é? Não sei. Bem, a única certeza que posso dar é que vou continuar a ter intervenção política de certeza absoluta e, portanto, a intervenção política continuarei a ter de certeza absoluta. Não sei exatamente ainda o quadro em que isso vai acontecer. Há várias possibilidades em aberto, nomeadamente a possibilidade de regressar à advocacia, compatibilizando isso com a minha intervenção política e partidária. Portanto, essas são possibilidades em aberto. Há naturalmente agora também desse ponto de vista uma circunstância de menor exigência do ponto de vista pessoal e familiar que esta circunstância permite, e isso naturalmente também permite outro tipo de arrumações, digamos assim, de organização da vida, mas quer dizer, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, há várias opções em aberto. Eu interrompi a minha atividade como advogado já há uma quantidade de anos significativa e, portanto, essa possibilidade de voltar a exercer é uma possibilidade que eu vejo com algum ânimo, porque sinceramente é uma coisa que eu gostava de fazer e é uma coisa para a qual conseguirei regressar com gosto e com muito ânimo, mas isso ainda por definir em concreto, daqui por mais algum tempo ficará certamente definido. Como é que foi substituir o Jerónimo de Sousa durante a campanha eleitoral, ali o início da campanha eleitoral? Olha, foi mais uma das dificuldades com que tivemos com que tivemos que lidar, não é? Portanto, eu diria que, de facto, nestas eleições houve um conjunto muito significativo de problemas que nos apareceram, que nos bateram à porta e aos quais nós tivemos que dar a resposta, para além de todos aqueles que já tinha referido, este também foi um deles, não é? Ou seja, a circunstância em que nós fomos colocados em função dessa circunstância de saúde, dessa situação que impediu o meu camarada Jerónimo de Sousa de iniciar o período da campanha eleitoral em plenitude contando com a sua participação plena, digamos assim, na campanha eleitoral, foi mais uma das dificuldades com as quais tivemos que lidar. Mas o João teve ali um bocado, e desculpa a expressão, foi um cabeça de cartaz da CDU durante ali uns dias. Sentiu-se bem enfim, nessa tarefa? Pois, vamos lá ver, é uma complicação, né? É uma complicação, sobretudo considerar isso da forma como foi considerado, quer dizer, nós fomos confrontados com uma situação ali, logo a seguir ao Ano Novo, ehm, com essa situação, com essa situação de saúde, com aquele problema de saúde que afetava o meu camarada Jerónimo de Sousa e que obrigou àquela decisão imediata de ter que encontrar solução para garantir que a agenda do secretário-geral do PCP de alguma forma se mantinha, mesmo sem poder ser cumprida por ele, e portanto a solução que foi encontrada entre mim e o meu camarada João Ferreira era uma solução, digamos assim, de resposta para assegurar que essa agenda de campanha se mantinha sem ter que ser cancelada. Entretanto, o João Ferreira também teve ele próprio aquele problema de saúde da Covid-19 que o impediu de participar, e, portanto, quando estava previsto o fim da minha participação na campanha nacional e a possibilidade de regresso ao distrito para continuar a fazer a campanha no distrito, aconteceu mais esse percalço e tive que ser eu a assegurar praticamente durante uma semana e meia, quase, a agenda nacional da CDU. Bem, e foi uma circunstância nova, e, portanto, ainda estava preparado para aquilo, tive que encontrar forma de procurar cumprir da melhor maneira aquilo que sabia e podia fazer em relação a isso, portanto, mas foi uma solução de recurso, portanto, foi uma solução de recurso que teve de arranjar para dois problemas que apareceram, que não estavam, manifestamente não estavam previstos e com os quais ninguém estava a contar, Mas e tomara nós que não tivesse isso acontecido. Né? os comentadores políticos encararam isso como um género de candidatura do João, quer do João Oliveira, quer do João Ferreira. Apontaram os dois como os melhores posicionados para a sucessão de Jerónimo de Sousa. Mas o João já disse que não tem características para secretário-geral do PCP. Não, vamos lá ver uma coisa. Se a CDU tivesse anunciado que
a campanha ia ser feita pelo secretário-geral e ia-se colocar fulano A e fulano B a fazer a campanha que havia de ser feita pelo secretário-geral, eu admitia que essa especulação ainda pudesse ter alguma base de sustentação e que pudesse ter algum espaço para ser feita. Agora, toda aquela especulação que foi feita a propósito disso, eu julgo que manifestamente não tem adesão à realidade. Quer dizer, nós tivemos que encontrar soluções de recurso para uma circunstância que não estava prevista. Quer dizer, o Jerónimo ficou doente, teve que ser operado, a operação tinha um período de recuperação significativo que ainda teve que ser cumprido pela campanha dentro, e portanto nós tivemos que encontrar uma solução que assegurasse a realização das ações de campanha. Ora, para garantir que isso pudesse acontecer, tinha que ser encontrados alguns critérios que permitissem, de facto, que as ações de campanha se mantivessem. Ora, eu julgo que é fácil de perceber que, quer o João Ferreira, quer eu, pelas circunstâncias em que temos tido as nossas tarefas ao longo dos anos, com alguma dimensão nacional, facilitavam, digamos assim, essa solução. E, portanto, eu percebo que as pessoas acabem por concentrar a sua atenção em torno de questões como essas e, sobretudo, concentrem nas pessoas que acabam por ter mais visibilidade do ponto de vista mediático as suas atenções em relação a isso, mas eu julgo que é fácil perceber que não foi nada disso que teve em causa, ou seja, aquilo que teve em causa não foi qualquer decisão ou qualquer questão que tivesse sido colocada a propósito da responsabilidade do secretário-geral, e portanto aquilo que aconteceu foi, por uma circunstância, por um problema de saúde, o secretário-geral teve que se encontrar uma solução de recurso a partir de duas pessoas numa determinada altura, e depois a partir só de uma, em função daquela dificuldade que o João Ferreira teve com a história da Covid-19, mas eu julgo que Ainda não é tema a há mais sucessão de nada. Jerónimo de Sousa para o PCP? Não, essa questão ainda está decisivamente colocada. Gostava agora de, temos ainda aqui uns 10 minutinhos, gostava ainda de lhe colocar, ainda falado sobre dois ou três assuntos, sobre a Câmara de Évora. Penso que depois das autárquicas não tivemos a possibilidade de falar aqui na rádio sobre isso, se a memória não me falha, mas gostava de lhe colocar estas questões. Já agora, o Carlos Pinto Sá vai terminar o mandato daqui a já menos de 4 anos. Não se pode recandidatar à presidência da Câmara de Évora, porque está no terceiro e último mandato. O João Oliveira, estando livre do Parlamento, não lhe passa pela cabeça concorrer à Câmara de Évora daqui a 3 anos e meio? Epá, nestes 5 minutos você já me está a transformar num homem dos 7 instrumentos, quer dizer, ainda agora estava a falar no secretário-geral do PCP, agora estava a falar na Câmara de Évora, você veja lá, porque arrisca-se a fazer de mim o homem dos 7 instrumentos. Convenhamos que essa questão é outra É prematuro, não é? daquelas, Também não. é outra daquelas que de maneira nenhuma podia ter sido colocada, né? Considerando esta circunstância, que eu acabei de fazer uma campanha eleitoral para a Assembleia da República em que era candidato à Assembleia da República e isso manifestamente não está em consideração. Mas sobre a Câmara de Évora, eu arriscava e dizia que se vivem dias difíceis de políticos, em termos políticos, obviamente, porque a Câmara de Évora é das poucas, eu não queria dizer a única porque não tenho a certeza, mas será das poucas no Alentejo que não tem orçamento aprovado, não se prevê para este mês ainda, será em março que será votada a proposta. Sente-se que, devido aos resultados das eleições, houve uma dispersão de votos, há muitas forças políticas eleitas na Câmara Municipal, a CDU perdeu a maioria, precisa de, para fazer passar o orçamento, precisa de fazer entendimentos. Que visão é que tem da Câmara de Évora em termos de orçamento, se está preocupado com esta disputa política que parece existir? As eleições autárquicas já terminaram, mas parece ainda existir alguma disputa política na Câmara de Évora. Como é que analisa isso? Olha, eu sou sincero, eu não tenho toda a informação sobre essa situação, não tenho acompanhado com essa proximidade a situação, o desenvolvimento da situação na Câmara de Évora. Agora, a ideia que tenho é que há de facto uma situação muito difícil que está a ser criada, quer pelo PS, quer pelo PSD, na forma como se posicionam face à gestão da CDU. Foi a CDU que ganhou a Câmara de Évora, é a CDU que tem a responsabilidade de fazer a gestão da Câmara Municipal, não tem havido propriamente uma responsabilidade, não tem havido propriamente uma preocupação de assumir a responsabilidade
aliás, por parte das outras forças políticas, propriamente com a preocupação com os eburenses e com o desenvolvimento do Conselho de Évora, em primeiro lugar. Tem havido mais, em muitas circunstâncias, elementos secundários, digamos assim, preocupações secundárias a serem consideradas à frente dessa preocupação, que devia ser a principal e a primeira preocupação os destinos do Conselho e a qualidade de vida e a situação dos eburenses. E essa circunstância é uma circunstância muito preocupante, não é? Porque se a Câmara de Évora é colocada numa situação dessas, de não ter orçamento, bem, eu não estou a ver como é que se consegue ultrapassar uma série de dificuldades que são manifestamente óbvias relativamente não apenas a resposta a questões imediatas, mas até a grandes projetos para o futuro. Eu arriscar-me a dizer, pegando apenas num desses exemplos, arriscar-me a dizer que era uma coisa de uma pequenez de espírito incompreensível que, por exemplo, um projeto como é o da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027 ficasse comprometido por lógicas de mercearia na discussão do orçamento da Câmara por parte do PS e do PSD. Eu espero que, para lá dos problemas imediatos, que coisas com esta importância e com esta dimensão para o desenvolvimento do Conselho e toda a região do Alentejo não acabem por ser secundarizadas pelo PS e pelo PSD e que ambos consigam perceber a responsabilidade que têm que assumir no contributo que devem dar para garantir que a gestão da Câmara de Évora seja feita em função dos critérios que verdadeiramente servem às populações do Conselho e o seu desenvolvimento. Já agora deixar aqui sublinhado que a proposta de orçamento ainda não foi votada, portanto ainda não Exato, houve nenhum exato, chumbo, não exato, houve ainda nenhum chumbo, nem nenhuma aprovação, mas exato. enfim, Este impasse. este impasse, exatamente. E a última questão que lhe queria perguntar era sobre o Hospital Central do Alentejo, que começou a ser construído no ano passado, já há alguns meses, aqui em Évora. O PCP, acho que, enfim, tem que se dizer isto, tem sido, se calhar, o partido que mais tem reivindicado a construção desta obra importante para os alentejanos. Como é que tem seguido a obra? Que informações têm? Porque tem surgido ultimamente, e até aqui já na rádio, enfim, pessoas... recordo-me, por exemplo, Luís Caldeirinha Roma, se não me engano é engenheiro civil e foi eleito para a Assembleia Municipal de Évora pelo Chega, falou de um atraso das obras porque tendo em conta o início, ou seja, o estado em que se encontra atualmente a obra está muito atrasado em relação ao tempo que já passou, já devia estar mais adiantado. O João também tem essa percepção? Vamos lá ver, todo o processo da construção do Hospital Central do Alentejo é um processo de solavancos, né? De avanço aos solavancos. O processo foi avançando sempre, nunca foi numa linha contínua, com uma decisão tomada convictamente e para garantir que ela fosse levada por diante, foi sempre aos solavancos. Porquê? Porque a resistência do PS, a resistência dentro do PS, eu diria, não apenas no governo, mas a resistência no PS, e particularmente o papel da ARS Alentejo, que é uma coisa incompreensível e indesvendável até hoje, foi sempre um papel de travar o processo de construção do novo hospital até onde pôde, e com a pressão do PCP para que se avançasse. E, portanto, o processo foi sempre um processo aos solavancos. Nós íamos empurrando, alguma coisa andava, mas parava logo a seguir. Nós voltávamos a empurrar, as coisas andavam, paravam logo a seguir. Ora, a circunstância em que nós estamos já há alguns meses para cá, depois de um embrulho final que a ARS arranjou com uma desculpa do visto do Tribunal de Contas, que afinal o Tribunal de Contas dizia que não era preciso visto nenhum, porque as regras permitiam que a obra tivesse sido adjudicada, pudesse ter sido adjudicada até mais cedo, logo em 2020. Portanto, a verdade é que depois desse último, digamos assim, desse último obstáculo que a ARS então criou, a verdade é que a obra acabou por ser adjudicada. Mais recentemente, o que é que nós sabemos? Mais recentemente, o que nós sabemos é que da parte da empresa houve uma tentativa de fazer um pedido de revisão de preços. Portanto, a empresa aparentemente não está confortável com o preço pelo qual ganhou o concurso público internacional, e já terá feito até mais do que um pedido de revisão de preço. Aparentemente sem fundamento, porque não conseguiu ter vencimento nesses pedidos que fez. Agora, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que verdadeiramente aquilo que possa estar em causa é a falta de interesse da empresa em construir o hospital e a falta de interesse do governo em obrigar a empresa a construir o hospital em função do compromisso que assumiu. Essa é verdadeiramente a situação em que as coisas estão. O atraso da obra, eu julgo que é manifestamente evidente. Aliás, eu registro, que foi também aqui aos microfones da DAN FM, que o PS veio novamente assumir um novo atraso em relação à construção do novo hospital, apontando agora para fevereiro de 2024, quando verdadeiramente
o compromisso da construção do hospital era até dezembro de 2023, portanto já há, ainda a obra não está a todo vapor, já há 2 meses de atraso em relação à data da sua conclusão, face àquilo que estava inicialmente previsto. Agora, a circunstância é a de que precisamos ter objetivamente a obra a andar a todo o vapor. E ela manifestamente não está. Aliás, com alguma periodicidade nós temos feito deslocações ao local da obra e com alguma periodicidade se constata que nem sequer há máquinas em movimento. Há vários dias em que, indo ao local da obra, se constata que não há uma máquina em movimento. Bem, o que isso significa é que, de facto, os trabalhos que deviam estar já a decorrer a pleno vapor estão manifestamente a ser entravados. Esperamos é que, e vamos continuar a fazer tudo aquilo que pudermos fazer, o Sérgio disse bem, não há força política como o PCP que se tenha batido pela construção do Hospital Central do Alentejo, e vamos continuar a fazer isso até que o hospital esteja construído, e vamos continuar a fazer isso até que as populações tenham ao seu dispor um novo hospital com todas as garantias de condições para que, do ponto de vista dos profissionais, do ponto de vista da prestação dos cuidados de saúde, tenham acesso à saúde que merecem e a que têm direito. E, portanto, nós precisamos de garantir o quê? Que do ponto de vista da intervenção e da responsabilidade política, essa responsabilidade política seja assumida por quem tem que a assumir, nomeadamente pelo Governo e pelo Ministério da Saúde. E eu espero que se houver alguma intenção de abandono da obra por parte da empresa, ou se houver alguma intenção de criar pretextos para que ela não seja concluída, eu espero que o Governo não tenha meias medidas relativamente a isso e que exija a concretização daquilo que são os compromissos que resultam do contrato, da adjudicação da obra que foi feita e da sua consignação. Chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado, João. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade para esta conversa, Obrigado, para esta entrevista. Obrigado. Marcamos encontro para, enfim, para um dia destes. Para Obrigado breve. mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Até breve. Quanto ao Falando Com, regressa de 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.